sempre o endereço certinho, endereço de e-mail, endereço físico. Tudo isso às vezes parece bobagem, mas se tiver um erro, às vezes a pessoa não consegue ser contatada pelo recrutador ou pela empresa porque não tem o endereço correto. Então sempre verificar essas coisas é muito importante. E ele tem que ter alguns itens básicos, como o objetivo profissional, a formação acadêmica da pessoa, a experiência profissional, idiomas que ela fala eventualmente. Essa experiência profissional tem que ser de hoje para trás, assim, se concentrando nos últimos 10 anos, com os cargos e basicamente a idade dela, número de filhos, o estado civil. Então, para um recrutador, tendo isso genericamente é o que importa, porque o currículo serve para se tomar a decisão se a pessoa vai ser chamada ou não para a entrevista. Os dados adicionais vão ser pedidos depois. Lembrar que o currículo é algo para se falar do passado e não necessariamente do futuro. Então eu não tenho que ficar dizendo no meu currículo o que eu quero ou o que eu pretendo da minha carreira de uma forma estendida, porque isso eu vou falar numa entrevista. Erros de português, erros de datas ou mentiras são coisas muito complicadas, né? Por exemplo, uma pessoa que não é graduada falar que é, uma pessoa que não tem pós-graduação falar que tem, isso realmente é bastante prejudicial. E eu acho que um dos maiores problemas de um currículo é a extensão. Uma pessoa fazer um currículo com 5, 10 páginas, realmente hoje para o leitor dificulta muito a identificação dos dados principais. Então, 2, 3 páginas assim, no máximo mesmo. O objetivo, na verdade, a gente fala de simplesmente a área que ela atua, só se posicionar. Então, por exemplo, se ela é uma pessoa da área financeira, o objetivo profissional pode ser área financeira, ou especificando um pouco mais, cobrança ou planejamento. Mas assim, tem pessoas que logo na primeira página ela conta uma história do porquê que ela está mandando o currículo para aquela organização. Então, olha, eu quero no meu futuro atingir uma diretoria numa empresa, assim, isto não. Porque isso depois é perguntado a ela numa entrevista. Fluência para uma companhia é você ter capacidade de se comunicar verbal, por escrito, vamos dizer, se comunicar falando e ouvindo sem dificuldades, ou seja, você entende o contexto, você consegue absorver, você consegue falar sobre aquele contexto, você não tem dúvidas sobre aquilo e você também consegue escrever de uma maneira adequada. Então, a fluência significa isso, eu coloco esta pessoa numa reunião em inglês e ela não terá problemas. No currículo só porque você está enviando para alguém ou porque algum amigo te indicou, é melhor que você não se posicione até a empresa te perguntar especificamente sobre isso. Pode, eu acho que o trabalho voluntário hoje é alguma coisa bastante valorizada, desde que seja colocado de uma forma sintética, então não precisa se usar meia página para falar dele. Viagens internacionais que não há trabalho podem ser colocadas como uma questão cultural. Então, assim, pelo fato da pessoa ter viajado para vários países, pode-se presumir que ela já tem uma noção de culturas diferentes, etc. Uma pessoa que ainda está assim bem no início de carreira, a empresa está muito mais interessada no potencial que essa pessoa tem do que na experiência anterior, até porque ela não tem experiência anterior. Então, o que seria interessante colocar? Aquelas coisas que nós falamos um pouco antes, por exemplo, as escolas de ensino médio, etc., onde ela estudou, trabalhos que ela realizou na faculdade, estágios são bem-vindos, por exemplo, se ela participa do grêmio da
da faculdade, se ela fez algum trabalho voluntário, se ela participou de algum projeto, né, dentro da universidade que seja bacana ela citar. Então, tudo que ela puder colocar como sendo algo que demonstre ao recrutador qual é a personalidade dela, sempre ajuda.